de férias com todo mundo? Passearam bastante, descansaram? Tudo certo. Ah, então tá bom. Então beleza. Se deu para descansar, então agora a gente pode voltar com tudo. Então vamos lá. Vamos compartilhar minha tela aqui. Passou rápido, hein, Ranier? Nossa. As férias de julho, elas são curtinhas, né? 15 dias só, 2 semaninhas. Só podia ter 1 semana de férias. Foi rápido, né? Bom, vocês estão vendo minha tela aí, pessoal? Estão vendo aí? Tá tudo certo? Sim. Beleza. Então vamos lá. Bom, voltando às nossas queridas aulas de física, né? Vamos lá continuar com os nossos temas aí queridos, né? Beleza, pessoal? E hoje a gente vai falar, retomando os assuntos lá, tá, pessoal? Bom, a gente parou lá antes das férias, né? Eu nem lembro onde é que a gente parou. Vamos ver aqui, ó, no Moodle. No Moodle já vamos ver aqui onde a gente parou para ficar todo mundo ambientado, né? A gente já ficar ambientado aqui para saber de onde que a gente está partindo. Vocês lembram como é que entra no Moodle, né? Pelo amor de Deus, hein? Então, física, eletrônica. Dentro da física aqui, ó, a gente parou em reavaliação, claro. Plano inclinado, aí, ó. Certo? Fizemos exercícios de plano inclinado e tudo mais. Deu uma dorzinha de cabeça para vocês, né? Paramos em plano inclinado e depois já fomos direto para exercício de revisão para a prova, reavaliação e aí acabamos o semestre. Beleza, pessoal? Deixa eu voltar aqui. Beleza? Então, plano inclinado. Agora, então, a gente vai sair da dinâmica lá e voltar um pouquinho só em cinemática, tá? Nós vamos acabar voltando um pouquinho em cinemática, porque movimento circular ele já é um começo de estudo, pessoal, para a gente começar a ver gravitação universal, tá? Claro, como eu falei, né? A gente vai ver movimento circular uniforme, tá? Então, a gente vai ver a cinemática, né? Mas também tem que associar com a dinâmica, que é o que a gente já estava vendo. Vocês lembram lá das 3 leis de Newton? A segunda lei de Newton, que ela, vamos dizer assim, ela junta a cinemática, o estudo dos corpos aí, né? E traz o conceito de força, né? E introduz a dinâmica, então, nos nossos estudos, tá? Então, deixa eu permitir aqui a Jéssica. Então, pessoal, a gente vai ver sim um pouquinho de cinemática. Vocês lembram que era só o estudo dos corpos, mas é claro que fazendo a junção com dinâmica, ok? E nós vamos acabar tendo o movimento circular e as leis de Newton aí. E isso daqui, pessoal, é uma introdução. Já vocês vão perceber que já é uma introdução para vocês começarem a entender gravitação universal, que ela vai vir daqui a algumas aulas aí. Eu nem lembro qual aula. Eu acho que daqui 3 aulas, não sei, não lembro. Bom, então o movimento circular, pessoal, se a gente parar para pensar, né, ele está bastante presente no nosso dia a dia, em brinquedos de parque de diversão, né, quando a gente anda de bicicleta, rodada da roda da bicicleta, tá? Brinquedos de parque de diversão, montanha-russa, quando tem looping, né, movimento circular está acontecendo ali. Hélice de ventilador, movimento circular está acontecendo ali. E também é uma introdução, como eu disse, né, para estudo dos corpos celestes. Né? O movimento dos corpos celestes geralmente acontece em movimento circular ou elíptico. Né? E aí já traz uma introdução
para essa área também. Então o estudo desse tipo de movimento aí acaba sendo de suma importância para a gente entender fenômenos curiosos decorrentes desse tipo de movimento circular, tá? Como, por exemplo, né, o fato de uma pessoa em uma montanha-russa não cair quando passa pelo loop, ok? Beleza, pessoal? Então vamos lá, ó. Bom, o primeiro conceito que a gente tem que ver em movimento circular é a nossa velocidade angular, tá, pessoal? Então, a velocidade angular, eu chamo ela de velocidade angular, mas na verdade ela é uma velocidade angular média, tá? O que quer dizer então? Que a velocidade, se ela é média, em toda a circunferência essa velocidade não vai mudar, ela é constante, ok? Então, quando um corpo está perfazendo uma trajetória circular, a gente diz que ele tem uma velocidade angular, né? E como nós estamos estudando movimento circular uniforme, essa velocidade vai ser constante, tá? Então, ó, a gente pode partir do conceito de velocidade média que a gente já tinha aprendido lá no começo do curso, vocês lembram? Que velocidade média era ΔX sobre ΔT, tá? O ΔX, vocês lembram que era o deslocamento, ΔT era o tempo que levava, né, para acontecer esse deslocamento. Só que a velocidade angular média, pessoal, ela acaba tendo uma diferencinha de nomenclatura, é claro, né? Que a gente vai ter aqui um ΔΦ. Isso daqui é um φ, tá? E o ΔΦ é o ângulo varrido pelo raio em um determinado instante de tempo. Quer dizer, se a gente tem aqui, ó, aqui é um trecho de circunferência, tá? Então, ó, esse ângulo aqui, ó, varrido por esse raio, é o que a gente chama de ΔΦ, tá? É como se fosse o percurso que percorreu, né? Pensa num carrinho aqui andando em cima de uma pista circular, ok? Redonda, tá? Então esse ΔΦ aí é o ângulo varrido pelo raio, né? Em um determinado tempo, certo? Só que ao invés da gente expressar esses ângulos aí em graus, como a gente estava fazendo, a gente não pode mais expressar em grau, tá? A gente vai expressar em radianos. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona radianos, né? Que a gente vai ter que converter por vezes graus em radianos, tá? Então, desse modo, né? No sistema internacional, a medida de velocidade angular vai ser em radianos por segundo. Tranquilo, pessoal? Já ouviram falar em radianos? A gente não pode confundir aí, hein? Tá? Radianos com ângulo. Assim, radiano é uma medida de ângulo, mas a gente não pode misturar com ângulo em graus, tá bom? Não, né? Nunca ouvi. Beleza. Opa, abri errado. Como que funciona esse tal desse radiano, então? Ó. Nossa, tá meio devagar aqui. O radiano, então, nada mais é do que... Oi? Alguém falou alguma coisa? Não, né? Pessoal, deixa eu só fazer um negócio aqui, porque eu acho que tá travando essa gravação aqui do Meet. Que eu fiz só para fazer um teste, tá? Com gravação do Meet, beleza. Ó, o que é o radiano então? O radiano, pessoal, nada mais é do que uma relação entre o comprimento do arco formado por um determinado ângulo e o raio, tá? Então, o comprimento do arco é isso aqui, ó. É o quanto, imagina que vocês estão em cima desse arco aqui, desse círculo aqui, tá? O comprimento que eu ando aqui, ó, formando um arco, dividido pelo raio, é o meu radiano, tá? Então, se a gente tomar por base um arco completo, eu acho que alguém falou alguma coisa aqui. Tá desculpada, Sofia. Ó, se a gente tomar por base um arco completo, o comprimento total da circunferência, vocês lembram lá, né? Que o perímetro da circunferência é dado por 2πr. Lembram disso daqui? Ó, 2πr. Tá? Para eu calcular o perímetro ou a circunferência ali, né? O comprimento da circunferência. Todo o comprimento. Só que
Como radianos é 2πr, que é o quanto eu percorri aqui, dividido pelo raio, eu vou cancelar esse raio com esse, porque raio dividido por raio vai dar 1, e 2π vezes 1 é 2π. Assim a gente consegue chegar à conclusão de que a circunferência total é 2π, tá? Então olha só, ó. Aqui, ó, quando a gente começa no 0 graus aqui, a gente tem 0 radianos também, certo? Quando a gente anda 180 graus, a gente tem π radianos, ok? Por que π? Porque é metade de 2π, concordam? Então, ó, 180 graus é igual a π radianos. Se 180 é igual a π, 90 vai ser π dividido por 2. Ok? Beleza? E de 180 para eu ir para 270, vocês concordam comigo que eu andei uma circunferência... eu andei aqui 1π mais meio, vai dar 1,5π. Por isso que fica 3π dividido por 2 no 270 graus. Tá? Então eu costumo guardar assim, ó. Começa no 0, os 180 graus é π. E quando eu volto para o 0 é 370, 2π. Beleza? Se eu ando metade do 180, é π dividido por 2. E se eu ando esse tanto aqui, que é 1π mais meio π, é 3π sobre 2, porque 3 sobre 2 vai dar 1,5, 1,5π. Beleza? Só que a gente consegue converter esses graus, né? Graus, unidade de medida de ângulo em graus, para radianos, fazendo uma regrinha de 3 simples, tá, pessoal? Se 360 graus é igual a 2π, x graus vai ser igual a z radianos, tá? Que a gente quer saber em radianos, tá? Então, ó, se você colocar aqui, por exemplo, 15 graus, né? Você faz a regrinha de 3, você vai ter a quantidade aqui em radianos, tá? Tem que considerar aqui sempre os 2π, claro, né? E tem uma regrinha também, né? Para você transformar radiano em graus, você põe o radiano aqui e descobre quanto que vai dar em graus. E para você descobrir... Professor, Oi? a Bianca mandou o senhor aceitar ela na chamada? Ela deve estar no link errado, porque não apareceu aqui para mim, não. Vou avisar ela ali. Tá bom. Ó, então, pessoal, ó, se você quiser converter... E a Emily pediu pra explicar de novo. A Emily... Ah, tá, beleza. Ó, Emily, é o seguinte, ó. Vamos parar aqui para pensar, ó. Se eu tô aqui... Eu vou te explicar de novo para você entender graus em função de radianos, tá? Ou aí você vai entender um e outro, tá? 0 graus aqui, ó, é o começo da circunferência, certo? O comecinho da circunferência. Quando eu ando metade de uma circunferência inteira, eu vou ter 180 graus, concorda comigo? E 180 graus nada mais é do que π em radianos, certo? Unidade de medida de ângulo no sistema internacional é radianos. Então, beleza, né? Então, de 0 até 180 graus é igual a π, beleza? Se eu andar metade disso, metade de 180 é 90 graus, 1/4 da minha circunferência. Então, eu vou ter π dividido por 2, porque é metade do π aqui. Tranquilo? π dividido por 2. Agora aqui, olha. Eu vou explicar de um outro jeito aqui, ó. Se 90 graus vale π dividido por 2, então, ó, eu vou contar assim, ó. π dividido por 2, uma vez. π dividido por 2, 2 vezes. π dividido por 2, 3 vezes. Por isso que 270 graus fica 3π dividido por 2. Porque eu fui andando, como se eu estivesse andando aqui, ó, de 1/4 em 1/4 na minha circunferência. Eu dividi aqui a minha circunferência em 4, e 3π dividido por 2 vai dar os 270 graus, que é aqui embaixo, ó, esse ângulo aqui de baixo. Conseguiu pegar? Imagina, Bianca, não tem problema não. Tá gravando. E sempre vai dividir pelas 4 partes? Você lembra lá do
do plano, não é plano cartesiano, né? Oh, meu Deus. Retorno de férias, hein? O círculo trigonométrico, quando a gente vai fazer estudo de ângulo lá, a gente fala do círculo trigonométrico, né? A gente divide o círculo em 4 partes, aí tem primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante. Lembra disso? Vai ser a mesma regra. Isso, mesma regra, tá? Mesminha coisa, tá bom? Tá. Beleza? E aí, ó, Emily, se a gente tem uma medida de ângulo em grau, às vezes a gente tem que converter para radiano, tá? Porque quando a gente está falando de velocidade angular, a gente não pode falar em graus, a gente tem que falar em radianos. E aí a gente faz a conversão por meio de uma regrinha de 3, tá? Se 360 graus é 2π, que a gente sabe que é 2π, porque ó, 1π dividido por 2, 2π dividido por 2, 3π dividido por 2, 4π dividido por 2. 4π dividido por 2 vai dar 2π. Então 360 graus é 2π. Tranquilo? Então se 360 graus são 2π, então eu consigo achar qualquer ângulo aqui em graus, né, em função de um radiano que eu tiver, ou vice-versa, tá? Se eu tiver um ângulo aqui, eu consigo achar radiano. Se eu tiver um radiano, eu consigo achar um ângulo. Beleza? Então vamos supor que eu fale para vocês que uma partícula andou 15 graus aqui, tá? E eu peço para calcular a velocidade média, velocidade angular média. Pô, se ele andou 15 graus aqui, você vai ter que converter para radiano para achar a velocidade angular média, tá? Porque você lembra aqui, ó, que velocidade angular média é dado por ΔΦ sobre ΔT. E aí ΔΦ é em radianos. Mas a gente vai ver melhor isso daqui com mais detalhes, tá bom? Professor, mas no caso, quando é 15 graus, quantos πs vai ser? Aí você já tem que fazer a continha aqui, né? Tem que fazer a regrinha de 3. 15 graus, eu não lembro quantos π vai ser. Vai dar alguma coisa por π. Ó, 15 graus aqui, 4. Acho que é 8π dividido por 2. Não lembro. Ou π dividido por 8, coisa do tipo. Eu acho que é. π dividido por 6. Acho que é π dividido por 6, de cabeça assim, eu acho que é. Não lembro. Certo? Aí é só fazer a continha. Tá? Se eu tenho 15 graus aqui, ó, coloca um 15 aqui. E aí faz a regrinha de 3. Só isso. Ok? Beleza? Mais alguma dúvida, pessoal? Não, 360 não é o mesmo que 180. Ó, 180 graus, ó, eu vou voltar aqui, ó. 180 graus, aqui é o zero. Aqui é o ponto de partida. 180 graus, eu só andei meia circunferência. 360, eu voltei para o zero. Então, se eu andar a circunferência toda, eu tenho 360 graus. Se eu ficar parado aqui, ó, no início, é no 0 graus. 0 graus está aqui, ó. Pensa aqui, Emily, os graus, né? Como esses pontinhos aqui de intersecção entre essa reta aqui e a circunferência, ó. 0, 90, 180, 270, 360. E o 360 está junto com o 0. Tá? Isso, ó. 2πr é a circunferência inteira. É o comprimento da circunferência inteira. Certo? Só que em radianos, olha aqui, ó. Eu tenho que, para calcular os radianos, é 2πr, certo? Que é o tamanho da circunferência, dividido pelo raio. Como eu corto aqui raio com raio, 360 aqui vai dar 2π. Entendeu? Pegou aí a ideia? Beleza. Ó. Então aí, ó, a gente pegou essa ideia aí de radiano, tá? Vai demorar para vocês digerirem aí, mas vai indo, certo? Então, o João Pedro acabou de falar que ele ainda não pegou. Não pegou? Claro, João, ó. Vou voltar aqui, ó, então, de novo, tá? Ó.
Quando a gente está falando de velocidade angular, a gente não pode... Eu vou voltar lá no outro slide. Quando a gente está falando de velocidade angular, que é essa velocidade num movimento circular, a gente não pode falar em ângulo em graus, tá? A gente tem que falar em ângulo em radianos, porque é radianos que é vindo do sistema internacional, tá? Então, se a gente está no sistema internacional calculando as nossas coisinhas, a gente tem que usar tudo no sistema internacional. Se a gente usar ângulo em graus, a gente não vai estar acertando nossas contas, tá? Então, olha só, pessoal. Para eu calcular o ângulo em radianos, o conceito de radiano é esse aqui, ó. Eu vou até deixar ele aqui, ó. O conceito de radiano é esse daqui, tá? Radiano é 2πr, que é o comprimento da circunferência toda. Lembra? 2πr, para você calcular o perímetro da circunferência, 2πr, tá? Radiano é esse percurso inteiro dividido pelo raio, certo? Então, é esse percurso aqui dividido pelo raio, tá? Se esse percurso é 2π vezes r dividido por r dividido por r aqui eu corto. Quer dizer que o ângulo em radiano para essa circunferência inteira aqui é 2π. 2π, então, equivale a 360 graus. Porque 360 graus não é a varredura de ângulo da circunferência inteira? Lembram disso? Lembra? Lembra, João? Beleza. Bom, então se a gente tem 360 graus varrendo toda a circunferência, em radianos isso vai ser igual a 2π. Certo? E aí, ó, a gente pode fazer essa conversão de graus para radiano usando uma regrinha de 3 simples, tá? Se eu sei que 360 graus é igual a 2π, então x em graus vai ser igual a uma quantidade em radiano, certo? Regrinha de 3, tá? Regrinha de 3 simples. E aí, ó, eu já faço a regrinha de 3 aqui para vocês para ficar mais fácil, tá? Eu fiz a regrinha de 3 aqui. Então, se você quer saber um valor de ângulo e você tem um radiano, você vai usar essa equação. Ou se não, monta a regrinha de 3 já direto, tá? Vocês não precisam guardar, gravar, decorar essa equação aqui. Ou se não, se você tem um grau, né, um ângulo em grau, e quer passar para radiano, você usa essa outra. Mas se vocês montarem a regrinha de 3 aqui, pessoal, diretamente proporcional, né? Vocês vão perceber que ela vai cair nessas equações aqui, ó. Tá? Beleza? Até aqui ficou certo, então? Sempre vai ser 2π. 360 graus é 2π. Não tem jeito de ser diferente disso, tá, Letícia? Beleza. Fala aí, Duda. Ali na regrinha de 3, tá um Z e o rad. O que isso significa? Ah, o Z é só um valor, como se fosse um X aqui, ó. Porque rad... Eu tinha enxergado 2 aí, tô enxergando bem, né? Tá bem. Porque o rad aqui é a unidade de medida, né? É radiano. Ao invés da gente colocar essa bolinha aqui de grau, a gente coloca radiano. Por isso vai ficar 2π radiano. E ao invés de escrever radiano, a gente escreve rad. Então, quando a gente estiver falando em graus, né, em ângulo, em radiano, ao invés da gente colocar essa bolinha aqui em cima, a gente vai colocar em função de π, né, 2π rad. Entendeu? Esse x aí é como se fosse um 3. Então é mais fácil fazer equações ou a regra de 3? Eu acho mais fácil fazer a regra de 3. Mas tem gente que gosta de pegar a equação e decorar, né? Eu acho mais fácil fazer a regra de 3. Tá? Mas sou eu, tá? Às vezes outra pessoa não gosta, prefere decorar a equação e tudo bem. Ok? Isso, a equação é a simplificação da regra de 3. Eu só montei a regra de 3 para vocês e coloquei ali, só isso. Tá? Então tá, ó. Eu vou voltar aqui, ó. Então, do movimento circular uniforme, tá? Então,
vamos lá, caminhamos ali no ângulo de graus para radiano, o que é radiano. Então a gente vai usar radiano, tá? Então se uma partícula descreve uma trajetória circular com velocidade angular constante, vejam só, velocidade angular constante, tá? Essa partícula vai respeitar os conceitos do movimento circular uniforme, que a gente vai chamar aqui de MCU. Beleza, pessoal? Então pensa numa partícula que pode ser um carro, um planeta, qualquer coisa, tá? Descrevendo uma trajetória circular, certo? Desse modo aí, a gente vai poder dizer que o módulo da velocidade vai ser constante, tá? E a velocidade aí, essa velocidade, é dada por ômega vezes r. Ômega, pessoal, é a nossa velocidade angular. E r é o nosso raio aqui. Só que eu vou falar de ômega um pouquinho mais para frente ali para vocês entenderem. Por enquanto, vocês guardem assim, ó, que a velocidade angular é dada por ômega vezes r. Vocês vão entender tudo lá no fim, tá? Então, olha só, pessoal. Se o módulo da velocidade no MCU é constante, a gente vai poder chamar ele simplesmente de velocidade angular, certo? Só que, quando a gente olha para essa velocidade em cada ponto da circunferência, a gente vai ter uma velocidade diferente por conta de ser uma grandeza vetorial. Ok? O que vai mudar? O módulo vai mudar? Não. O que vai mudar é a direção e o sentido. Certo? Então, quando a gente está olhando para esse movimento, para essa velocidade angular de maneira escalar, né, como uma grandeza escalar, a gente só vai olhar para o módulo do vetor, certo? Então, ó, essa partícula aqui, rodando nessa circunferência, tem uma velocidade. Agora, se a gente parar essa partícula aqui, ó, certo? Parar assim entre aspas, tá, pessoal? Ela está correndo, mas eu olhei bem rapidinho assim para ela e tirei a velocidade dela. O módulo da velocidade vai ser o mesmo em cada parte aqui da circunferência. Mas a direção e o sentido, vocês estão vendo que ó, aqui em V2 a direção é vertical, sentido para baixo. Aqui em V3 a direção é horizontal, sentido para a esquerda. Aqui em V4 a direção é vertical, sentido para cima. E em V1 a direção é horizontal, sentido para a direita. Então perceba que se eu for olhar para essa velocidade angular, velocidade angular, dentro do MCU, né? Se eu for olhar somente para o módulo vai ser constante na trajetória inteira circular. Se eu for olhar para essa velocidade em cada instante de tempo, eu vou perceber que a direção e o sentido vai mudar, mas o módulo vai continuar igual. Perceberam aí? Ficou claro isso? Ficou? Beleza. Tá. Não, Isabela? O que faltou aí? Ficou claro ou não ficou? Eu não entendi. Acho que é não de não tem dúvida. É não de não entendeu? É. A Isabela, ela tá meio dormindo ainda. Ela é difícil de acordar. Ô, Isabela, o que eu quis dizer aqui é o seguinte, que essa velocidade angular, você lembra lá no MRU? No MRU, a velocidade, ela tinha uma direção e sentido e não mudava ao longo do movimento. Você lembra? Ela era uma grandeza vetorial, mas era como se ela fosse, por exemplo, na horizontal para frente. Certo? Horizontal para frente. Não mudava a direção. Tá? E o módulo dela também não mudava, porque era velocidade constante. Aqui, a direção e o sentido da velocidade vai mudar toda hora. Porque ela está indo na circunferência, a direção e o sentido vai mudar toda hora. Mas o módulo não. Módulo, você lembra lá, né? É o tamanho do meu vetor. Direção é como ele está disposto no plano. Certo? Se ele está horizontal, vertical, inclinado, coisa do tipo. E sentido, se ele está para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo,
coisa do tipo. Tá? Então o módulo não muda. A direção e o sentido vão mudar ao longo do tempo. Certo? Big Acho que Hand sim. Beleza. Meu Eu Deus. acho que a gente deveria mudar essa matéria para um pouco mais tarde, porque é 8 horas da manhã, física. É nada. É bom que já dá uma acordada assim, ó. Física 8 horas da manhã é como se você estivesse dormindo e uma pessoa chegasse assim e tirasse você da cama jogando o colchão no chão, assim e tal. É bom. Vocês acordam mais animados, né? Vamos lá. Eu só tenho uma coisa pra perguntar. Pergunta. Esse movimento circular ia ser, tipo, algo fazendo movimento circular, por exemplo, o planeta em torno do Sol, ou poderia ser uma rotação em torno do próprio corpo, tipo a rotação da Terra? O legal disso, Elisa, o legal de movimento circular, quando a gente vai vendo gravitação universal, isso daí vai se responder para você. Por quê? Isso daqui foi uma observação de Newton em corpos aqui, na Terra. Né? Ele fez essa observação, movimento circular, como se você estivesse pegando assim, ó, um ponto fixo, uma bolinha, né, com uma linha, amarrado numa linha. E aí, imagina que está girando aqui, ó, beleza? Nesse ponto fixo aqui, beleza? A bolinha girando, tá? Como se eu estivesse rodando a bolinha assim, ó. A gente olhando para esse sistema de movimento circular, a gente consegue extrapolar para estudo planetário, para estudo de corpos celestes. Por isso que é tão interessante o movimento circular uniforme e por isso que você vai ver que ele está mais próximo de quando a gente começar a estudar a gravitação universal, movimento de corpos celestes, coisa do tipo. Ele está próximo. Por quê? As observações de Newton e essa coisa de para que eu vou usar movimento retilíneo uniforme se aqui na Terra não acontece isso? É porque essa observação de Newton foi extrapolada para estudo dos corpos celestes. Temos que ver esse seu pensamento sobre animação. Eu não entendi. Mas beleza. Você entendeu? Então a gente consegue extrapolar esses conceitos de MCU para fora, né? Para um maior. Né? Então você vai ver que lá em gravitação universal, quando a gente tiver que calcular velocidade orbital, coisa do tipo, os conceitos vêm disso. Tá? Beleza? Vamos Tá. Pessoal, ó, agora a gente vai falar, guarda na caixinha lá o que é a velocidade. Depois a gente vai juntar tudo, tá? A velocidade angular. Agora a gente vai falar de uma outra coisa, tá? O MCU, se vocês perceberem, ele é periódico, né? Por que ele é periódico? Porque se eu tenho um corpo escrevendo uma trajetória circular, vocês concordam comigo que a cada instante de tempo ele vai passar pelo mesmo ponto? Ele sempre vai passar pelo mesmo ponto. Tá? Então toma esse ponto aqui como base, ou V1, por exemplo. Essa bolinha aqui, ó, ela vai percorrer o trajeto todo e vai passar por V1. Vai percorrer o trajeto todo e vai passar por V1. Certo? É como se fosse uma pista de corrida. E toda vez que ele passa pela largada aqui, né, conta uma volta. Tá? No movimento circular uniforme, isso daí é importante para a gente. Tá? A gente fala que é um movimento periódico, porque o ponto material de estudo ele sempre passa pelo mesmo ponto referencial em intervalos de tempo iguais. Se o movimento é constante, então os intervalos de tempo têm que ser iguais. Tá? Então, cada volta que a bolinha der em torno do círculo vai representar um ciclo desse movimento. E cada ciclo nós vamos chamar de período. O período, pessoal, ele é uma grandeza, é tempo. Tá? Período é tempo. É o tempo que essa bolinha demora para percorrer o círculo inteiro. Tá? O período, se ele é em segundos, né, nós vamos falar aqui que o período é o inverso da frequência. Beleza? Então o período é o tempo que demora para a bolinha sair do ponto de partida e voltar para o mesmo ponto. Ok? Agora, ó, partindo desse princípio, a gente pode expressar essa quantidade de períodos em um determinado instante de tempo. Por exemplo, 3 vezes por segundo. Tá? Então, ó, vamos lá. A bolinha começa num ponto inicial, certo? Aí ela dá 1, 2, 3 voltas.
Quanto tempo demorou para dar essas 3 voltas? Eu marquei aqui no meu relógio 1 segundo. Então, a frequência desse cara aí, desse movimento, a frequência é de 3 vezes por segundo, que eu vou chamar de 3 Hz. Ok? Então, se vocês perceberem, pessoal, período é o inverso da frequência, enquanto frequência é o inverso do período. Um é o inverso do outro. Tá? Enquanto período a gente expressa em segundos, porque período está relacionado a tempo, frequência a gente expressa em hertz. Ok? O inverso de frequência é segundo e o inverso de segundo é hertz. Beleza? Ficou claro? Desculpa ter saído da aula, meu notebook desligou, não queria ligar. Tudo bem. Beleza, tá gravado. Depois você vê. Não perdeu, não. Eu não sei quando você saiu, né? Mas não perdeu, não. Beleza? Período e frequência. Ficou claro aí para vocês? O que é período? Período está relacionado ao tempo. O tempo que a partícula leva para percorrer um círculo inteiro. Certo? E frequência, quantas voltas ele dá em 1 segundo, por exemplo. Em um determinado, foi por uns 5 minutos. Não perdeu muita coisa. Beleza? Então guarda aí. É comum, às vezes, a gente expressar a frequência como rotações por minuto. Tá? Mas não é do sistema internacional. No sistema internacional a gente fala de frequência em hertz. Tá? Vocês já devem ter ouvido falar que a frequência da rede elétrica é de 60 Hz. Tá? Quer dizer que são 60 ciclos de onda por segundo. É isso. Tá? Nossa, minha apresentação está lenta. Bom, aí período, frequência, velocidade e velocidade angular. Certo? No MCU. A gente vai começar a perceber então que a velocidade angular pode ser expressa em função do período em que ela acontece ou da frequência. Tá? Olha só, pessoal. Vocês lembram que eu falei para vocês guardarem esse ômega aqui na cabecinha, né? Que eu ia falar mais para frente? Chegou a hora. Olhando para a imagem do lado lá, nessa daqui, tá? O ângulo descrito pela partícula é ΔΦ, que é o do começo lá, o ΔΦ, certo? E o ângulo, como tem que ser em radianos, né? Essa circunferência inteira vai ser 2π, tá? O arco percorrido é de 2π vezes r, tá? Então, o ângulo é de 2π e a trajetória 2πr. A trajetória não, a trajetória é circular, desculpa. Mas o comprimento como se fosse o ΔX, né, é 2πr, beleza? Então o intervalo de tempo para esse percurso, para que esse percurso seja percorrido, é igual ao período que é t. Ok? Então, o que a gente vai ter, pessoal? Partindo da expressão de velocidade angular média igual a ΔΦ sobre ΔT, a gente vai ter que o ΔΦ sendo 2π, que é o ângulo percorrido, dividido por ΔT, que é o período. Tá? Então, a nossa velocidade angular é dada por 2π dividido por t. Certo? 2π dividido por t. E é um t maiúsculo, tá? Beleza? 2π dividido por t maiúsculo, que é o nosso período. Isso daqui é a nossa velocidade angular. Beleza? Se a gente sabe que a frequência é 1 sobre t, que é 1 sobre o período, então a gente pode expressar a velocidade angular em função da frequência também. Se a frequência é 1 sobre t, a frequência vai vir para o lado de cima, né, multiplicando o 2π, e nós vamos ter que a velocidade angular aqui também pode ser calculada por 2π vezes f. Ok? Então a gente pode expressar a velocidade angular de duas formas. A gente pode calcular ela de duas formas. 2πr dividido por t ou 2πr vezes f. Beleza? Até aqui tranquilo? Acho que sim. Vocês vão entender esse R aqui também, tá? Pra frente, porque vai juntando todas as coisas. Então, se a gente resgatar os conceitos lá do MRU,
a gente vai ter que velocidade é ΔX sobre ΔT, e aí a gente pode calcular a velocidade da partícula em qualquer ponto aqui, por isso daqui é velocidade angular, certo? É diferente, tá, pessoal? Velocidade angular é isso daqui, e velocidade em qualquer ponto aqui é isso daqui. Ó, percebam que esse ômega, esse daqui é ômega, tá? Esse ômega é diferente de V. Ok? Tranquilo aí? Então, ó, velocidade angular, a gente está levando em consideração o período inteiro aqui. E velocidade, a velocidade em cada ponto é diferente, tá? A gente vai calcular como 2πr dividido pelo t, que é o período, ou 2πr vezes f. Tá? Nossa, não sei porque tá tão lerdo minha apresentação aqui, mas beleza. Bom, aí, ó, como a gente tem uma velocidade, né? Tá acontecendo, a partícula tá lá rodando, a gente vai ter uma aceleração ligada a essa partícula, tá? E é interessante essa aceleração, pessoal, porque pode confundir a cabecinha de você. Mas você não falou que o movimento circular era uniforme? Se ele é uniforme, não tem aceleração, se você for parar para pensar, né? Bom, se ele é uniforme, não tem aceleração. Então, o que é essa tal dessa aceleração centrípeta? Ó, ai, desgraça. Ó, se a gente for analisar a velocidade ao longo da circunferência, a gente percebe que a direção e sentido varia ao longo do tempo, certo? Só que quando a gente calcula essa velocidade, o módulo acaba sendo constante, como eu falei para vocês. Então, a direção e o sentido mudam, mas o módulo é constante. Como a gente tem uma grandeza vetorial que varia no tempo, mesmo que seja só a direção e sentido, nós temos uma aceleração associada a ela. Tá? E o que é a aceleração centrípeta? É essa componente aqui, ó, vetorial da velocidade. Ok? E como que a gente calcula ela? Ó, essa aceleração, né, associada a essa velocidade, nós damos o nome de aceleração centrípeta. Tá? Essa aceleração aí é radial. Radial, quando eu falo radial, pessoal, ela tem a direção do raio. Tá? E o sentido é sempre orientado para o centro. Tá? Então, ó, olha que interessante isso. Quando a gente fala de aceleração centrípeta, o conceito dela está aqui, tá? Que aceleração centrípeta é dada pela velocidade em cada ponto aqui, que é essa equaçãozinha aqui, ó. Certo? Ao quadrado dividido pelo raio. Ou se não, em função de ômega aqui, é ômega ao quadrado vezes r. Por quê? Se essa velocidade aqui a gente substituir aqui, ó, nós vamos ter 2πr 2πr dividido por t, né? Ao quadrado todo mundo aqui, certo? Nós vamos substituir, vai dar esse cara aqui, essa velocidade é essa daqui, tá? Ó. Desculpa, não é 2πr, é essa daqui, ó. Certo? Ômega r ao quadrado, que é essa velocidade aqui. Certo? Ômega r ao quadrado, que está aqui, ó. O r vai ficar ao quadrado, cancela esse r com 1 de cima, vai ficar ômega ao quadrado vezes r. Tá? E a aceleração centrípeta ela é interessante, pessoal, porque é ela que faz o nosso corpo, né? O corpo aqui no caso, essa bolinha vermelha, ficar na trajetória circular. Então nós vamos perceber que se tem uma aceleração associada a essa velocidade, a gente pode ter uma força. Tá? Se a gente tem uma força associada à aceleração centrípeta, a gente pode dizer que a gente tem uma força centrípeta. Ok? Ó, então, se um corpo possui massa, né, esse corpo tem massa, está sob a influência de uma aceleração, que é a aceleração centrípeta nesse caso, a gente pode concluir com base na segunda lei, que a segunda lei de Newton, força igual a massa vezes a aceleração, que a força resultante é exercida nesse corpo na mesma direção e sentido da aceleração.
Então a gente vai perceber, pessoal, que esse corpo aqui, que é essa bolinha vermelha, não sai voando para fora porque tem uma força puxando ela para o centro. Tá? Então pensem assim, ó. Vamos pensar aqui na Terra. Aqui na Terra, para isso acontecer, eu tenho que pegar uma bolinha, amarrar uma linha nessa bolinha e rodar. O centro aqui, ó, que é a minha mão, não pode mexer, né? Então o centro aqui, que é a minha mão, está segurando essa cordinha que está amarrada na bolinha. Então a bolinha vai ficar fazendo um movimento circular em volta da minha mão, né? E a gente vai perceber que essa força centrípeta está sendo exercida pela linha. Ok? E tem uma aceleração indo para dentro. Ah, Raul, mas por que é para dentro? Por que essa força é para dentro e não para fora? Porque esse cara aqui, que é esse vetor que está apontando para o centro, está indo ao contrário. Ao contrário não, né? Ele está indo num outro sentido, está se opondo ao vetor da velocidade. Se opondo entre aspas, tá, pessoal? Se opondo entre aspas. Ao vetor da velocidade. Então imaginem assim, ó, pessoal. Você rodando uma bolinha no fio, certo? Então eu falei, né, que a velocidade, ela é sempre tangencial ao movimento... Oh, meu filho. Ela é sempre tangencial ao movimento do corpo, certo? A velocidade. E a força sempre aponta para o centro. Se a força sempre aponta para o centro, então esse corpo vai continuar em trajetória circular. Se a gente soltar a bolinha, vocês concordam comigo que não vai ter mais essa força. A bolinha vai fazer o quê? Sair pela tangente. Ok? Por isso que quando eu estou girando uma bolinha e eu solto, o ponto que eu soltei, ele vai continuar reto. Nesse sentido aqui, ó. Então imagine, vocês rodando uma bolinha aqui, soltou aqui. Pimba, ele vai lá para baixo. Por quê? Eu tirei essa força aqui. Ok? E como força é igual a massa vezes aceleração, a aceleração centrípeta é dada por velocidade angular ao quadrado dividido pelo r, que é o raio, a gente pode expressar em função de ômega também, que é a velocidade angular. Né? Então a gente vai ter ômega ao quadrado vezes r, que é a força centrípeta também. Ficou claro, pessoal? Velocidade angular. Velocidade angular, João. Ômega. Ômega. Beleza? E velocidade em algum ponto e tudo mais é só velocidade simples, tá? Beleza? Porque essa velocidade aqui, ó, vocês concordam comigo? Ó, a diferença entre uma velocidade e a velocidade angular, certo? Essa velocidade aqui, ó, ela é tangente à circunferência, certo? Ela vai mudar a direção e sentido, mas ela sempre vai, vamos dizer assim, ela é em linha reta, tá? Beleza? Essa velocidade aqui, ó, é em linha reta, tá? Que é essa daqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Essa daqui, ó. Certo? E essa velocidade aqui, ó, esse ômega, é a velocidade em circunferência, rodando. Entendeu? Entendeu a diferença entre uma velocidade e outra, pessoal? Entenderam, né? Eu acho que podia ser a dúvida de mais gente, né? Do João e de mais gente. Entenderam? Ó, essa velocidade aqui, ó, vamos falar assim, em linha reta, ela é a velocidade que tá, da partícula, né, ou do corpo, circular vezes o raio, certo? E o que acontece com essa velocidade aqui, ó? Ela vai ser em linha reta. Essa velocidade angular aqui, ó, que é dada por 2πf, ou 2π dividido por t, 2π dividido por t, ela vai ser circular assim, ó. Ok? Conseguiram entender? Pegaram a visão? Sim? Então, ó, a diferença entre uma e outra é isso praticamente, tá? A velocidade, que é ômega vezes r, é aquela velocidade em linha reta, sai tangencial.
Sim. E a velocidade angular é uma velocidade em círculo assim, ó. Beleza? Tranquilo? Tá. Beleza. Bom, pessoal, aqui, ó, no final dos slides, eu vou disponibilizar o slide também, tá? Ó, eu coloco aqui todos os conceitinhos que a gente estudou, tá? Então, velocidade angular é o ômega, que é a velocidade angular média, né? É o ΔΦ sobre ΔT, e o ΔΦ, vocês lembram lá, que é o ângulo em radianos, certo? Dividido pelo ΔT. A conversão de radianos para graus, eu coloco a equação aqui, mas vocês podem fazer uma regra de 3. Simples, certo? E a velocidade em cada ponto da circunferência é dado pela velocidade angular vezes um R. Tranquilo? Que é o nosso raio. O período e a frequência, período é 1 dividido pela frequência, período é o tempo que demora para a partícula rodar a circunferência inteira, e a frequência é quantas vezes aquilo aconteceu em 1 segundo. Por que é em 1 segundo? Porque a gente está no sistema internacional, né? Beleza? Tranquilo? A velocidade angular no movimento circular, no MCU, né? A gente tem velocidade, isso daqui vai ser angular, tá? 2π vezes R dividido por T, porque angular aqui, ó, eu passo esse cara aqui para lá, né? Beleza? 2π dividido por T, que é esse cara aqui, tá vendo? Ó? 2π dividido por T vezes o R, vai dar esse cara aqui, tá? E o ômega aqui é 2π dividido por T, certo? Se eu quero expressar em termos da frequência, é só eu inverter esse cara, 2πr vezes F. A aceleração centrípeta é essa velocidade aqui, aqui, ó, ao quadrado dividido pelo R, ou se não, o ômega ao quadrado vezes R. E a força centrípeta, ela sai lá da segunda lei de Newton, que eu faço a massa do corpo vezes essa aceleração aqui. E aí eu posso expressar ela como velocidade angular aqui, né, velocidade em cada ponto da circunferência ao quadrado dividido por R, ou se não, o meu ômega dividido por ômega ao quadrado vezes R. Beleza, pessoal? Será bom exercício, cara? Vai ter, calma. Vai ter sim. Tá? Aí, ó, o que eu vou fazer? Esse assunto aí, ele causa uma certa confusãozinha na cabeça. Então, ó, essa aula eu dei o conceito. Aí eu vou jogar... Esse compilado ajudou. Ajuda. Então eu vou jogar exercícios sobre essa aula, certo? E na semana que vem a gente só vai corrigir exercício para tirar todas as dúvidas. Tranquilo? Porque eu sabia que poderia causar alguma confusão. Beleza? Até aí, tudo bem? Beleza. Beleza. Então tá. Ó. Nossa senhora, nem acabou a aula, ainda já tá falando tchau. Ó, então, pessoal, o que eu tinha para falar por hoje era isso, tá? Eu vou deixar a gravação lá para vocês, certo? E alguns exercíciozinhos lá que eu vou fazer para vocês, tá? Na semana que vem a gente corrige esses exercícios. Tranquileba? Então, pessoal, o que eu tinha para falar por hoje era isso. Os exercícios que estão no livro, ou é o que o senhor coloca como questionário no Moodle? Questionário no Moodle. Se vocês quiserem pegar do livro exercícios resolvidos para estudar, eu acho legal, tá? Por que eu não cobro depois exercício resolvido? Porque vocês não fazem, depois eu tenho que ficar reabrindo de novo, tá? Então, né? Pô, não adianta. Então, se vocês quiserem estudar pelo livro, dá para estudar, tá? Exercício resolvido. Então, faça os exercícios resolvidos lá do livro, não é obrigado, vocês não tem que me entregar nada, tá? E depois eu já vou colocar um questionário lá. Nossa, Lodi, tá gravando, boca suja.